Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu geralmente faço os meus vídeos colocando slides, né? Eu faço slides para ter uma certa didática na explicação. Só que dá muito trabalho, gente. Eu passo horas no Canva elaborando os slides para editar o vídeo e tudo mais. E ultimamente eu estou muito sem tempo. Tanto do trabalho aqui da 3D, que eu preciso cumprir, né, para o meu sustento, quanto as atividades do dia a dia com meus filhos, minha casa e tudo mais. Então eu vi que dá para a gente explicar num quadro branco. Vai ser uma live longa, tá, gente? Já prepara um biscoitinho, uma aguinha, um suquinho. Quem não almoçou, vai beliscando aí, porque hoje vai ser bem intenso. Eu vou utilizar como recurso de compreensão vários conhecimentos diferentes. Eu vou falar sobre as 7 cidades atlantes, através da visão da teosofia. Vou utilizar a numerologia, a cabala, o tarô, a astrologia, a teoria dos setênios e, acreditem, a Bíblia. Vou utilizar também o Tzolk'in. Tudo isso para a gente chegar à compreensão da importância do número 13. Beleza? Preparados para essa viagem aqui comigo? Porque assim, tudo que eu vou falar aqui, gente, é uma compreensão a nível do mental superior. A gente vai subir aqui os chakras hoje, tá? Vai ser tudo muito simbólico, mas ao mesmo tempo eu vou esmiuçando essa simbologia para vocês. Eu vou já trazer um material mais mastigado, mas já é um treinamento para a gente ir lá para o mental superior, os 3 chakras superiores. Isso aqui é um upgrade. Então aqui, vamos olhar primeiro daqui para cima, onde tá essas pessoinhas aqui desenhadas, tá? Aqui é a superfície do planeta Terra, aqui tem as pessoas, e eu coloquei uns pontinhos ligando essas pessoas a algumas camadas. Essas camadas aqui, gente, são camadas de informação. Prestem bem atenção, isso aqui é camada de informação, informação, informação. As camadas estão disponíveis, elas não estão escondidas. Está disponível para qualquer pessoa acessar, mas a pessoa precisa sintonizar. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Eu botei esse serzinho aqui, ele acessando esta camada aqui que eu chamei de 4D. 4ª dimensão, mundo astral, onde tem o quê? Seres desencarnados. Seres desencarnados, sem o corpo físico, ok? É uma camada aqui de acesso. Ou seja, existem pessoas que acessam esse mundo espiritual do desencarnado e até interagem com essa informação aqui. Ok? Até aí? E aqui eu coloquei uma pessoinha com ponto aqui para baixo, ou seja, são pessoas tão materialistas que elas nem pensam que existem outras informações aqui para cima. Esse aqui, ó, já estendeu um pouquinho mais. Ele já está acessando aqui como se fosse uma 5D. É onde tem a camada dos mestres ascensos, mentores espirituais elevados. Então, você tem aqui um acesso a informações através de um ser. E eu coloquei aqui, ó, camadas intermediárias. Por quê? Você precisa de um intermediário para te passar a informação. Então, isso daqui é como se fosse um exemplo de pessoas, por exemplo, num centro espírita, tendo contato com um ser desencarnado que está passando informação para você. Ele está sendo intermediário de alguma informação aí que ele trouxe para você. A informação pode ser correta ou não, dependendo do ser que você está contactando. Presta atenção nisso, gente. Outra camada aqui mais acima. Também é um intermediário entre a terra e o céu. É o mestre que está aqui te passando informações, tá? Como ele está no nível mais elevado de consciência, as informações são mais confiáveis, mas de acordo com a bagagem interna deles,
que ainda não contém todas as informações. Contém uma camada de informação, tá? Que vai depender do ser que está aqui embaixo, como que ele vai compreender aquilo. Que é uma comunicação através de um ser. E agora a gente chega a uma outra camada de informação, onde você recebe pacotes de informação diretamente na sua mente. Não tem ser nenhum intermediário. Não tem ninguém falando no seu ouvido, você não visualiza ser nenhum. O pacote da informação entra direto no seu ser e você tem a compreensão imediata, sem nenhum intérprete. Mas também vai depender da sua camada de compreensão aqui embaixo. Ele está aqui disponível. Somos nós que temos que fazer essa subida para alcançar isso aqui. Isso aqui tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, tá, gente? Porque essa camada aqui superior, onde não tem intermediários, não tem ninguém falando com a gente não está vendo ser nenhum, é tudo muito telepático e são pacotes. O que eu quero dizer com pacote? Você recebe a informação nítida, compreensível, tudo de uma vez só. Sabe aquele momento eureka, onde você compreende tudo sobre aquele assunto de uma só vez, sem ninguém te explicar nada. É dessa forma, tá? É uma informação direta. E isso tem a ver com o quê? Com o nosso mental superior. Por quê? Esses 3 chakras superiores é que vão nos permitir a gente acessar esses pacotes de informação que atualmente está muito mais acelerado, muita informação está disponível, mas nem todos conseguem acessar. É como se as pessoas estivessem cegas para esse tipo de informação aqui, tá? E também são em camadas. Tem a camada aqui do laríngeo, do frontal e o coronário. Eu estou linkando esse do frontal com esse 6D que eu estou dizendo aqui, que é pacote de informação. É a impressão que eu tenho, porque o frontal trabalha muito com símbolos, com arquétipos, com sons, geometrias. É tudo muito abstrato. É abstrato aqui. Essa camada aqui tem muito a ver com esses pacotes de informação que eu quero dizer. Que é onde tem as leis, tem tudo a ver com Hermes Trismegisto, que ele traz no Kybalion uma linguagem muito simbólica, dizendo que o mundo é mental, tudo começa na mente, e é a partir dali que a gente vai desenvolvendo o resto. Por isso que diz que somos nós que criamos a nossa realidade, porque tudo começa na mente. Só que as pessoas criam sem perceber que estão criando. Uma pessoa que só vive doente, ela está criando aquela doença mentalmente. Entende, gente? É difícil a gente falar isso, mas é uma realidade. Quando a pessoa toma essa consciência, ela já começa a prestar atenção no que ela está pensando, no que ela está sentindo, no que ela está vibrando. E com isso você já muda aquela frequência. Porque nós somos influenciados por muitas coisas externas, sem a gente perceber. Estar desperto é ter essa percepção. Sabendo disso, que essa camada aqui são pacotes de informação que nos chegam, esses pacotes, tem várias pessoas que já passaram por essa experiência. Geralmente é quando a pessoa está trabalhando muito o mundo simbólico, a abstração. Pessoas que fazem coisas bastante abstratas começam a ter contato com essa camada aqui de pacotes de informação. Por isso que eu digo que é importante estudar astrologia, numerologia, tarô, cabala, mitologia, arquétipos, geometrias, porque isso tudo é abstração. Quando você começa a ter contato com esses símbolos, com essas ideias lá do mundo de Platão, Platão e Pitágoras, eles acessavam esses pacotes de informação aqui da 6D. Por quê? Porque eles eram filósofos,
Filósofos costumam ter essa camada de informação. Os músicos, muitos deles acessam também. Tem aquela inspiração do som, porque o som, a vibração, as cores, tem tudo a ver com o pacote de informação que vem da 6D também. Que o som é uma vibração e é algo abstrato. Você não vê o som, ele é abstrato, né? Então, os astrólogos, filósofos, músicos costumam muito acessar esses pacotes de informação. E a partir do momento que as pessoas começam a estudar sobre essas coisas, astrologia, numerologia, geometrias, começam a acessar essa camada. E aí, eu quero trazer para vocês o seguinte. Essa pessoa que eu assisti no canal Afinal o que Somos Nós, ela estava contando uma experiência de EQM que ela teve. E olha que interessante. Ela foi contando a história dela de um acesso a esse pacote de informações que ela teve, onde ela se viu como uma mandala. Geometrias sagradas. Mandalas são geometrias que emitem uma certa vibração. Que ela vai contar sobre essa experiência quando ela se viu como uma mandala. E a partir dali, ela foi destrinchando todo um conhecimento a partir desses pacotes de informação que ela recebeu. E os pacotes de informação que ela compartilhou neste canal Afinal o que Somos Nós, encaixou direitinho com os pacotes de informação que eu também tinha. E por que ela conseguiu acessar isso? Ela é astróloga. Ela já tem uma familiaridade com os símbolos, com os arquétipos, com a interpretação desse mundo simbólico e abstrato. E isso facilitou a compreensão dela. Então, quando ela acessou esta camada, ela compreendeu. Vocês entendem isso? Da importância de estudar sobre símbolos, arquétipos, tudo isso? É importante para vocês acessarem essa camada. E quando vocês acessam essa camada, não há dúvidas. Você não tem dúvidas. Não tem um intermediário te passando nada. Você não precisa que alguém te explique. Você tem a compreensão. Então, agora, eu vou avançar um pouco mais. Eu tive que fazer essa introdução aqui, gente, para que vocês possam entender a camada que eu vou passar agora, que é onde eu vou fazer uma interligação de vários conhecimentos, de alguns que até a gente acha que não é válido, que eu vou trazer coisas da Bíblia aqui. São tudo informações codificadas para que aquele que estiver preparado compreenda. Para que a gente faça uma costura aqui agora e vá emendando os pedacinhos que foram deixados pelos nossos ancestrais através dessas linguagens simbólicas, desde lá dos Atlantes, tá? Abram-se ao mundo simbólico. E isso, gente, é a camada do nosso mestre superior, do nosso mestre interno, onde a gente não precisa mais de intermediários para nos orientar. Isso é se tornar mestre de si mesmo. É quando você já tem condições de acessar essa camada, que eu chamo de 6D, que é a camada dos pacotes de informação que vem direto para você, sem intermediário algum. E aí você não é mais dependente de gurus, de sacerdotes, desses mestres todos, não desfazendo deles. Todos eles têm funções para fazer o despertar da consciência. É preciso ter todas essas camadas para quem está totalmente na escuridão. Mas, dentro do processo de despertar, dessas camadas do despertar, você vai se desvencilhando aos poucos disso tudo até você ter um contato direto. A princípio, a gente precisa de todas essas ajudas daquelas outras camadas, ok? Então, vamos agora compreender o porquê do número 13, que eu vim falando tanto, tá? Tem uma apostila, que eu não sei de qual aula que eu dei, que é um conhecimento que diz que é uma lenda das 7 cidades, mas de lenda não tem nada, é muito verdadeiro. Eu vou botar aqui 7 triângulos, e aqui nesse desenho que vocês que são do grupo já conhecem muito bem,
Cada cidade atlante, ela era regida por uma trindade, que era uma pirâmide. Então, aqui, 1, 2, 3. Quando as pessoas daquela cidade conseguiam assimilar o conhecimento e as informações, colocavam em prática, elas avançavam para uma outra cidade, uma outra pirâmide. Acabou aqui no 3, então, ó, vai 4, 5, 6. Assimilou todo o conhecimento e informações aqui, vai para uma outra cidade e um outro nível de conhecimento. Aí vai 7, 8, 9. E assim por diante, ó, 10, 11, 12, 13, que é onde a gente vai chegar na explicação aqui, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, 20, 21. Quando a pessoa assimila tudo isso aqui, ela já sai do jogo com o 22. Isso tudo aqui, gente, tem a ver com a numerologia e com o tarô. Quem conhece tarô já vai entender tudo isso aqui. Quando a gente começa a trazer isso aqui para a teosofia, que são os reinos de tudo como foi formado, a gente vê aqui o primeiro reino, que é o mineral, aqui o segundo, que é o vegetal, aqui o terceiro como animal e aqui o quarto como hominal. E eu vou parar aqui por enquanto, porque olha só, gente, nós estamos aqui nesse reino agora, hominal. E aí que vocês vão encaixar muitas informações, tanto do tarô, quanto da numerologia, da cabala também, e da astrologia, que tem tudo a ver aqui com os 12 signos, tá? Vocês veem que aqui, ó, nessa divisão, quando para aqui no nominal, o próximo passo para avançar no nível de conhecimento, no salto de consciência, é o 13. Olha que interessante, é aqui que começa a explicação que o 13 é um número especial. Então aqui, ó, o nível de conhecimento aqui, do mineral, aqui do vegetal, animal e hominal, e para quem já acompanhou aqui toda uma história, que inclusive está no livro Éter, o livro Éter, gente, ele é muito simbólico. Por isso que tem muitas pessoas que vão ler o livro, não vão entender nada e ainda vai achar que o livro é louco, porque não vai entender a simbologia que tem ali. Ele é muito simbólico. E talvez, através dessa aula de hoje, vocês passem a entender o que tem nesse livro Éter. Se vocês somarem aqui 1 mais 2 mais 3, dá o quê? 6. 4 mais 5 mais 6, dá o quê? Ó? 10, 15. 15 dá o quê? 15. 1 mais 5, 6. 9 mais 7 mais 8, ó, 9 mais 7, dá 16, com 8, 24. 2 mais 4, 6. 10 mais 12 mais 11, ó, daqui dá 22, 33. 33 é o quê? 6. E lembrando que 33 é a idade de Cristo que ele morreu, não foi isso? Tudo isso vai ficar linkado aqui, gente. Porque exatamente aqui no reino nominal que ele veio, não foi? 33. 12 apóstolos. E aí o que acontece, gente? Por que a gente tem que entender esse 13? Nessa passagem aqui para um novo nível de consciência, a gente está preso na roda de Sansara. É aí que entra a carta 10 do tarô. Carta 10, que é essa cabeça aqui, ó. Carta 10. A carta 10, para quem conhece a roda da fortuna, é uma roda, vocês estão conseguindo ver o desenho? E nessa roda, nós temos a cruz, que tem a ver com a astrologia, e temos também 4 animais aqui. Nós temos um touro, nós temos um leão, nós temos uma águia, e nós temos aqui um anjo ou um homem. É uma figura humana aqui, tá? Tudo isso aqui tem a ver com tudo isso, tá, gente?
Na astrologia, aqui é casa 1, aqui é casa 4, aqui é casa 7, aqui é casa 10. 1, 4, 7, 10. Presta atenção, ó. 1, 4, 7, 10. Faz parte dessa roda que a gente pode chamar de roda de Sansara. Roda de Sansara, que é onde a gente está preso nisso aqui. E tudo isso tem a ver com os 12 signos do zodíaco, tá? É onde a gente vai passando experiências nessa roda até transcender a roda. Então, aqui nós temos o 1, o 2, o 3, vem o 4. Aí vem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O 13 seria a transcendência, que é quando você vem para cá. E olha que interessante, a carta 13 do tarô, hoje nosso trabalho é em cima do número 13, é o título desse vídeo. E por que o número 13 é tão importante e por que tiraram a importância dele? Dizendo que 13 é um número de azar, colocaram todo o estereótipo em cima do número 13, quando na verdade o 13 é que nos tira da roda de Sansara. De azar não tem nada, gente. É o número da sorte. Então vamos lá. A carta 13 do tarô, o nome da carta se chama Morte. Olha que horror. Mas na verdade ela é morte e vida. É morte e renascimento. E o que acontece com essa carta? Que tem a ver com isso aqui. Por exemplo, nós viemos aqui e encarnamos. A cruz aqui representa a nossa encarnação. Viemos aqui para a experiência na matéria. E a gente vai passar por experiências ligadas a todos esses 12 signos. Geralmente, nessa parte de baixo aqui do seu mapa astral, né? Você tem lá o seu mapa astral, né? Com as 12 casas. Aqui fica o ascendente, aqui o descendente, aqui o fundo do céu e aqui o meio do céu, tá? Essa aqui é a cruz da matéria. Essa parte aqui de baixo é quando você está trabalhando todas as suas experiências pessoais. E a parte de cima é a experiência com o coletivo, onde você vai compartilhar, onde você começa tudo que você aprendeu aqui a compartilhar e a já se soltar do ego, tá? A gente pode até fazer uma live só para eu explicar isso aqui, do como é importante entender o mapa astral. Só que agora vocês vão ter um olhar a respeito dessas ferramentas, um olhar muito diferente. Vocês vão ver o quanto essas ferramentas são importantes para a gente sair da roda de Sansara e alcançar esse número 13, tá? Então aqui, quando a gente passa pelas 12 experiências e consegue assimilar tudo e desapegar de tudo que a gente precisava, a gente transcende e continua a evolução, ó, nos 3 chakras superiores. Isso aqui que é o equilíbrio dos 4 elementos. E todos os conhecimentos vão se interligando. Aqui você vai entender sobre chakras, aqui você vai entender sobre os estágios da evolução, aqui você vai entender sobre a astrologia, aqui você vai entender sobre o tarô. Tudo neste desenho aqui você consegue entender. A princípio isso aqui vai parecer um pouco confuso para vocês, mas assistam quantas vezes for necessário. Assistam 1, 2, 20 vezes. Para vocês começarem a conectar tudo isso aqui. Você vai mexendo neste simples desenho, você consegue enxergar tudo. Então, gente, o que acontece com essa roda de Sansara? Quando chega aqui, que essa roda tem 12 números, né? 12 números. A pessoa que não consegue transcender a matéria, ela morre e volta para cá para equilibrar os 4 elementos, que ela não conseguiu equilibrar os elementos ainda. Ela não conseguiu aprender tudo que tinha que aprender com o elemento terra, não conseguiu aprender tudo que tinha que aprender com o elemento água, com o elemento fogo e com o elemento ar. Então ela volta e nasce de novo e fica preso nessa roda de Sansara aqui. A transcendência é compreender como tudo isso funciona para que você mesmo faça os ajustes.
E é quando a gente vai entender também um conceito de androgenia. Tudo isso vai entrar aqui. Vocês vão ver como. Então, a pessoa que não conseguiu transcender isso, e você vê, ó, que Jesus Cristo, a soma daqui não deu 33, ele deixou o exemplo de como transcender tudo, né? Para que a gente pudesse avançar para cá. E vocês percebam, agora eu vou encaixar um conhecimento da Santa Ceia. Lá, na imagem da Santa Ceia, eu vou apagar agora aqui um pouquinho aqui embaixo, mas eu vou deixar o desenho lá de cima. Na Santa Ceia, a gente tinha o quê? 12 apóstolos. Não é isso? Mais uma pessoa que era quem? Jesus Cristo. Não é isso? 12 mais 1 forma o quê? 13. Mais uma importância do número 13. Ele era a transcendência. Os 12 apóstolos significavam todos esses números aqui. E ele foi que veio dar o salto para o 13. Só que ele é Jesus e Madalena. A partir do momento que a gente só coloca o foco nele, está em desequilíbrio. Porque o 13 é formado por esses dois que formam um. E agora que eu vou desenrolar aqui, por que entrou Madalena aqui? Eles dois são chamas gêmeas. São uma só consciência. Só que ela foi apagada da história. Colocaram ela como prostituta, todos os títulos para desqualificar a função dela aqui, nessa transcendência que a gente precisa alcançar. E aí que vocês vão entender do porquê deles dois aqui. É quando a gente tem conhecimento de outras ferramentas. Na Cabala, por exemplo, existem 3 números que a gente chama de números. Quem estuda a Cabala vai saber o que eu estou falando. Números deíficos, que é de divindade, né? Tem os números angélicos e os números humanos, humanoides. Os números deíficos são 1, 13, olha o 13 aqui de novo, e o 22. Alguns dizem que é 21, outros dizem que é 22, tá? Eu digo que é o 22 mesmo. E o que isso aqui quer dizer? Isso aqui é a trindade, é o número da trindade na Cabala. Aqui seria o pai, aqui seria a mãe, olha que interessante, 13 é a mãe, e aqui seria o filho. Pai, mãe, filho. Aqui seria a ideia, a mente. Aqui é o movimento para fazer aquela ideia acontecer. A mãe seria o movimento e o filho a realização. Através da ideia, fez-se um movimento onde o filho nasceu. A gente também pode dizer aqui, a gestação, o movimento é a gestação, a espera, né, os 9 meses. Então você tem uma ideia, para essa ideia se tornar realidade, você precisa fazer um movimento e aguardar, não é algo instantâneo. Precisa de um certo período para que o filho nasça. Que é o nascimento, não é assim? E tudo isso aqui tem a ver com a carta do mago no tarô. Aqui o 13 é a carta da morte, que é a morte e vida. E o 22 é o quê? A carta do louco. E eu vou entender por que isso tudo se entrelaça. O pai, que é o mago, a figura do mago no tarô, que é o número 1, ele vem dominando os 4 elementos. Ele tem o equilíbrio dos 4 elementos, né? A carta da morte é a carta da transformação, desse movimento que nos transforma. Ou seja, além dos 4 elementos, há uma transformação onde você ganha um 5º elemento. O 5º elemento seria o louco.
que é quando você sai dessa condição e vai para a quinta pirâmide. O louco, na figura do tarô, ele só carrega uma sacolinha desse tamaninho e ele vai com a coragem para um outro plano de conhecimento, de informação, que ele não tem nem ideia ainda do que se trata. É um novo nível de experiência. Tudo isso aqui, gente, vai se encaixando com o tarô, com a numerologia. E eu ainda vou dizer uma coisa aqui. Quem acompanha as coisas da alma gêmea, chama gêmea, esses assuntos, vai perceber aqui uma coincidência do número 144. Aqui, ó. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 144. Tudo vai se interligando os assuntos. E a gente não tem como não falar sobre as contrapartes espirituais. Porque nesse plano aqui, foi quando aconteceu a separação dos gêneros, em masculino e feminino. Aqui no reino nominal. Não é isso? Foi quando teve essa bifurcação lá em Lemúria que aconteceu essa separação das polaridades para que pudesse acelerar a evolução. Porque a gente precisava desenvolver o mental, tanto concreto quanto o superior. Porque na época de Lemúria, o cérebro, agora falando da parte física, ele só estava desenvolvido até o sistema límbico, que é o das emoções, dos instintos, da parte emocional. E o reino hominal, ele precisa desenvolver o racional, a razão, a ética, a moral. Precisa fazer, ter o abstrato, que é o mental superior, né? Precisa ter lógica, precisa correlacionar conhecimentos, fazer análises, sínteses, tudo isso é o desenvolvimento do reino nominal. Só que o reino nominal, ele começou lá na raça adâmica, depois foi a hiperbórea, depois a lemuriana, sendo que essas duas primeiras ainda era muito animalizada, com os resquícios ainda desse terceiro reino aqui, que eu conto essa historinha lá no livro Éter, do porquê que a gente ainda tem resquícios animalescos ainda, os instintos animais da nossa forma humana. Por quê? Foi algo que aconteceu aqui, nesse período da terceira raça, do terceiro plano, né, que foi o reino animal. Aconteceu algo onde, no reino hominal, precisou fazer uma mescla aqui para poder levar o reino hominal adiante. Então, essa raça lemuriana foi a que começou realmente o reino hominal aqui. Só que eles estavam muito lentos. E como eu sempre falo, e falo no livro também, nós temos um período para cumprir com certas tarefas. Como se fosse uma empresa mesmo, gente. Assim como é em cima é embaixo. Numa empresa, você tem um prazo infinito para cumprir com uma obra. Vamos supor que você tenha que construir um prédio. O diretor faz a planta e os construtores vão comprar o material, vão construir realmente, botar a mão na massa para fazer, né? Mas tem todo um planejamento antes disso. E tudo isso com período. Ó, essa obra precisa estar concluída em tal data, né? Em períodos. E aqui essa raça lemuriana, ela estava demorando demais, parecia um tempo infinito, porque eles não conseguiam evoluir. Eles eram andrógenos brutos. Eram dois seres dentro de um só. Eles eram masculino e feminino dentro de um ser só. E aí, como estratégia de evolução, esse andrógeno bruto, o andrógeno bruto, foi dividido em dois, masculino e feminino. E aqui começou tudo que
que a gente vem passando desde Lemúria para cá. Só que, para que acontecesse essa separação aqui, uma consciência desse outro nível aqui, que é a quinta dimensão, vamos supor, que aqui tudo é a soma da 6, tá, gente? Por isso que tem esse negócio do 666. 666 não tem nada de capeta não, tá, gente? O 666, o 6 é o número do equilíbrio. Na carta do tarô vocês vão ver isso, é o número das escolhas e do equilíbrio. Para que isso pudesse acontecer, a consciência daqui veio para cá e dividiu-se essas duas consciências, polaridades. Quando Jesus veio para cá, nos passar um salto de consciência para a gente sair dessa roda de samsara, ele veio na figura de Jesus e aqui de Madalena. Eles dois eram um só. Eles dois eram um só. É aí que tem o mistério do número 13. O 13 lá na Santa Ceia é ele e ela, porque são uma só consciência. Ok? Vamos prosseguir aqui para vocês entenderem melhor ainda sobre isso. Por que eu tenho falado tanto em andrógeno, em contrapartes e tudo mais? Vamos pegar agora a mitologia. Vamos ver se vocês reconhecem esse desenho aqui. Vocês vão conseguir reconhecer esse desenho. Vocês sabem o que é isso aqui? Tá dando para ver direitinho? Conseguiram ver esse desenho? O que seria isso aqui? Isso tem no livro Éter. É da mitologia egípcia. Mitologia egípcia. Essa aqui é chamada a chave da imortalidade, que ela tem o nome de Enki ou de Ansata, lá na mitologia egípcia. Essa chavinha vocês encontram muito quando vocês buscam no Google Ísis e Osíris. Na mão da Ísis tem essa chave aqui, que é a chave da imortalidade. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com astrologia, tem tudo a ver com isso aqui, tem tudo a ver com tudo. E eu vou dizer para vocês aqui agora. Vamos acompanhar aqui o desenho dessa chave. Eu vou botar aqui agora, do lado, eu vou botar os chakras. Aqui tem 7 chakras. E eu vou colocar aqui também uma figura da roda de Sansara, que é o nosso mapa astrológico. Vocês vão ver aqui. Só que eu vou botar sem a roda. O mapa astral. Vou botar assim. Tem uma cruz, né? Ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu. Isso aqui não parece uma cruz também? Só que aqui é uma cruz que tem uma voltinha aqui em cima. E vocês vão entender isso aqui. Aqui é como se fosse o básico. Aqui é o sexual. Aqui é o plexo solar. Aqui é o cardíaco. Aqui é o laríngeo. Aqui é o frontal e aqui é o coronário. Vamos correlacionar isso com essa chavinha aqui, tá? O básico tá aqui, bem na raiz. Essa raiz aqui, que tem a ver aqui com o fundo do céu também, é a origem. Tem a ver com nossos antepassados. Tem a ver com a casa 4 do mapa astral. Casa 4 aqui do mapa astral, que é o fundo do céu. Tem a ver com o passado. Tá? E vocês veem que aqui não tem divisão. Aqui é 1. Aqui em cima que divide em 2. Vocês vão entender tudo isso aqui nessa chave. Então, esses 3 chakras, eles estão aqui. O básico, sexual e o plexo solar. Quando chega aqui no meio, que é o cardíaco, olha que interessante. Esse aqui, que é o chakra cardíaco, há uma divisão aqui.
um lado e o outro. Isso aqui é a divisão do masculino e feminino. Masculino e feminino, a divisão das polaridades, quando se dividiu. E aqui, gente, é quando o andrógeno se une de novo. Você vê, ó, que aqui o feminino, você não vê onde começa, onde termina. Ele já se emenda aqui, ó, e forma um círculo só. Aqui é a união, é o andrógeno burilado. Dizendo assim, ele é burilado. É o andrógeno divino. Por quê? Ele conseguiu equilibrar também os 3 chakras superiores. Que é isso aqui, ó, que é a transcendência, os 3 chakras superiores. E essa ligação se faz pelo chakra cardíaco. Tem tudo a ver com relacionamento, não é mesmo? Aqui foi a divisão das polaridades. Isso tem a ver com o mapa astral. Aqui, eu vou até tirar aqui masculino e feminino. É um polo 1 e polo 2. São 2 polos, tá? Que dividiu um ser em 2. E é o cardíaco que vai unir os dois novamente. É o cardíaco que une essas 2 polaridades. A casa 1 do mapa astral é o eu. A casa 7 do mapa astral é o outro. Fica nesta linha aqui. Eu e o outro. É a linha dos relacionamentos. E aqui é a linha da transcendência, que é a casa 4 e a casa 10. Tá? Quando você encontra o seu par perfeito, a sua alma gêmea, a sua chama gêmea, é quando você consegue conectar o seu par pelo coração. E aí que vem aqui muito assunto para a gente tratar aqui, além do número 13. Por que as pessoas ainda não conseguiram encontrar sua contraparte? Porque não conseguiram equilibrar os 4 chakras inferiores. Esses 4 aqui. Tudo se encaixa aqui, ó. Que tem a ver com os 12 signos e tudo mais. Você só vai se unir com a sua contraparte e se tornar o andrógeno divino quando isso aqui estiver equilibrado. Aí você transcende para cá. Para esse 5º momento da evolução. Essa conexão precisa acontecer. E nós estamos no momento propício para que isso aconteça. E aí o que vem acontecendo? Deixa eu até aparecer aqui um pouquinho. O que vem acontecendo? Nós estamos vendo muitos casais em desenlace, pessoas se separando, se divorciando, por quê? Ou uma pessoa desse relacionamento está procurando autoconhecimento, está procurando evoluir, está procurando crescer, e aí não há sintonia mais, fica assim. Não há essa sintonia, deixa eu passar para cá de novo. Essa sintonia aqui que tem que ter, ó. Você não vê na chave uma assim e outra assim. Elas são assim, ó, compatibilidade, harmonia. E as chamas gêmeas, as contrapartes espirituais, elas têm o mesmo som. Quando estão equilibrados. Elas é como se fosse um imã. Você não precisa buscar a sua chama gêmea. É como se fosse o eletromagnetismo que conecta. Isso aqui é conectado pelo coração. Quando você já equilibrou os 4 chakras, os 4 elementos. Aí você abre o chakra do coração para que esse sinal passe para a outra contraparte. Elas se unem. Mas vamos supor que você trabalhou o seu chakra, você está lá com o seu chakra cardíaco aberto, todos os 4 elementos trabalhados, mas a sua contraparte ainda não alcançou isso. Mas vai alcançar, sabe por quê? Como vocês são um só, tudo o que um faz afeta o outro. Tudo o que um faz afeta o outro. Vai puxando o outro para que o outro se conecte com você. Então, faça o seu trabalho sem prestar atenção se a sua contraparte, para quem já conhece a contraparte, né? É só você olhar para si, faz o trabalho em si mesmo, que tudo vai acontecer naturalmente. Então, porque o homem ele é muito preso ao sexo. Por isso que a figura 15, que é chamada do diabo,
no tarô, ele é a carta que mais prende o homem nos chakras inferiores, que aqui é o desafio. Ó. Por que aqui morre com a carta 13 e renasce? Porque aqui tem um desafio para você permanecer nesse plano aqui, que é a carta 15 do tarô, que é a carta do diabo. É a carta dos vícios, né? É a carta de tudo que te prende à matéria. Tanto que a carta mostra dois seres presos, acorrentados, né? A tudo que te prende, a desejos desenfreados, a vício em sexo, em drogas, em tudo que é viciante, né? Promiscuidade, entre outras coisas mais, né? Tudo que te prende à matéria, avareza também, né? Tudo isso que te prende à matéria é o desafio da carta 15. E aí a carta 14 é a temperança. Você precisa alcançar temperança para não precisar mais morrer. E aí você vence o desafio daqui. Que aqui não vai ser mais a carta da morte, sim da vida. A carta da vida. Ok? Vamos prosseguir aqui com mais um conhecimento. Eu já trouxe aqui a simbologia dessa chave da imortalidade, linkando com o nosso mapa astral, né? Aqui é o 1, aqui é o 7, eu, o outro, fundo do céu, nossos antepassados. E aqui é o futuro, passado e futuro. No tempo, na lei do tempo, não existe passado e futuro, só o presente. É o presente aqui, ó, que vai determinar esse futuro, que eu digo que é futuro, mas é o quê? É a realização. Entendeu? Quando vocês se unem pelo chakra cardíaco. E o que é unir pelo chakra cardíaco? É sair desses relacionamentos de dependência. Dependência emocional, dependência física, dependência psicológica, dependência financeira, seja qual dependência for. A união deve ser pelo coração, pelo amor incondicional. E isso só acontece quando a pessoa está em equilíbrio dos 4 elementos. A partir do 4º chakra, que é o cardíaco, é que você sobe e liga com o elemento éter, que vai te ligar aquele pacote de informação que eu falei lá no início. Aqueles pacotes de informação, que você vai acessar informações puras, que não tem interpretação, não tem intermediário, não tem nada. Você vai se tornar mestre de si mesmo. Vamos para um outro conhecimento aqui. Esse número 13 também podemos dizer que é o 13º signo. Quem já ouviu falar no 13º signo? Que já está sendo falado, gente, que nós temos 13 constelações. Nós temos 13, mas essa 13ª nunca é contada, porque diz que ela está um pouco distante do nosso sistema solar. Ela está distante, mas está dentro do quadrante, então ela não pode ser ignorada. Essas 13 constelações, que é o 13º signo, ele é chamado de serpentário. Esse serpentário, olha só, serpente, a palavra serpente. O nome dessa constelação, ela tem um nome muito interessante. É assim, ó. Deixa eu até ver aqui como ele escreve. Ophiuchus. É o nome dessa constelação, que é chamada também de serpentário. E vocês lembram do caduceu de Mercúrio? É um negócio meio assim, que vem uma serpente para cá, outra serpente para lá, não é assim? Que é a cabecinha da serpente. E aqui, nesse caduceu, tem asas. Quem já viu a figura do caduceu de Mercúrio? Isso aqui é um simbolismo muito show de bola. Quem já estudou sobre esse 13º signo, sobre o serpentário e tudo mais, e por que será que aqui tem asas, né, gente? No caduceu de Mercúrio. Asas de anjos, que é a quinta etapa, que é a angelical.
Aqui está mostrando o quê? As serpentes se entrelaçando. Ou seja, masculino e feminino. Não é isso? Masculino e feminino. E o que a serpente simboliza? Vamos lá para o Adão e Eva. O que a serpente simboliza na história da Adão e Eva? O conhecimento, não é? Então, já vou trazer aqui mais uma coisa para vocês. Olha quantos links a gente está fazendo com conhecimentos diversos que a gente vai fazendo uma costura. Deixa eu escrever aqui, serpente. Tem a ver com conhecimento, tem a ver com informação. Então, vamos lá. Quem já ouviu falar, Hélio Couto dizer, né, que tudo é energia e informação. Vocês já ouviram isso? Tudo é energia, tudo é informação e vibração, né? E ele sempre diz assim, que nós precisamos adquirir informação. E olha que interessante. Essa senhora, na experiência de quase morte dela, deixa eu até virar para mim aqui um pouquinho. Na experiência de quase morte dela, esse pacote que desceu para ela, tem tudo a ver com o que eu recebi também. Que diz que na queda, tem essa história aí da queda dos anjos, foi feito o quê? Foi retirada a informação, teve o véu do esquecimento. Então, isso é o quê? Uma restrição da informação, não é isso? Quando caiu, perdeu a informação, porque teve o véu do esquecimento. Para subir, para ascender, o que é preciso fazer? Adição de informação. Assim como foi tirada a informação para que você descesse, para quê? Para que pelo próprio esforço você subisse, adicionando informação. Com isso, ninguém pode ficar na zona de conforto. É preciso estudar, é preciso buscar informação. E uma coisa interessante da experiência de quase morte da minha mãe, que eu acompanhei diariamente ela no hospital, quando ela teve 2 experiências de AQM, em 10 dias, num período de 10 dias, ela teve 2 AQMs. E na segunda AQM, a orientação que ela teve foi que ela precisava estudar. Tipo assim, é como se ela perguntasse assim, o que me falta, né? O que eu preciso fazer, né? Precisa estudar, precisa adicionar informação. Que eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando vocês começam a lidar com símbolos, é uma coisa muito abstrata. Então, se você não tem um conhecimento prévio, você não vai assimilar nada. Vai passar batido. A informação está chegando para você e você não consegue assimilar. Não é porque você está fechada, é porque você precisa adicionar informação para que você possa compreender. Eu sempre trago o exemplo da escola. Você não tem como colocar uma criança de 6 anos na universidade, com aquele nível de informação da universidade, porque ela não vai entender nada. Então, precisa ter um conhecimento prévio e passando de conhecimento em conhecimento, numa escadinha de adição de informação, para que você consiga acessar esse pacote de informação que está lá disponível para nós. Só que o pacote, ele é simbólico, são geometrias sagradas, são números, são arquétipos, são sons, são vibrações, entende? E é um conhecimento que quando vem até você, você já tem a compreensão, já vem tudo pronto, entende? Não precisa de interpretação. É esse nível que a gente precisa alcançar. Então, esse serpentário, que é o 13º signo, ele tem tudo a ver com esse símbolo da semente, que na historinha da Adão e Eva parece que foi o quê? O inimigo que deu a maçã para Eva, né? Na verdade, isso daqui era um conhecimento que precisava obter para que a evolução pudesse acontecer. Entende, gente? Tudo vai se interligando. Vamos a mais um pacote de informação aqui. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Responde aí para mim.
você vai perceber que quando você já tem um certo nível de conhecimento, você começa a acessar coisas novas, sendo que aquele novo, ele já vem com uma compreensão, apesar de novo, entende? Novas sinapses no cérebro, isso falando aqui no físico mesmo, novas sinapses vão sendo criadas para que você conseguisse fazer interligações. E isso, gente, acontece no físico. A gente pensa no abstrato, nessa mente abstrata, mas o corpo físico tem que acompanhar o abstrato. Se tem um pacote de informação abstrata para eu receber, eu tenho que ter sinapses para poder acompanhar aquilo ali. Tem que ter uma expansão na consciência, no físico, entende? Por isso que estudar sempre algo novo é aconselhável. Nunca fique parado numa zona de conforto achando que você já sabe tudo. Continue estudando, buscando coisas novas. Nem que seja assim. Nunca estudei música. Vou estudar para tocar um violão. Sei lá, nunca dancei. Vou aprender a dançar. Aprenda algo novo a todo momento. Gente, até dançando você pode ter insights. É incrível. Nunca fique estagnado, porque tudo está em movimento. O universo não está parado, está sempre vibrando em movimento. A pessoa que estagnou, que não aprende nada novo, que está sempre naquela mesma vidinha, sabe? Que não lê um livro, não lê coisas novas, não aprende coisas novas, não vai conseguir dar esse salto. E lembre-se sempre desse 13 aqui, né? Jesus e Maria, tá? São chamas gêmeas que se uniram, transcenderam, ok? Essa transcendência do pacote de informação, por exemplo, vamos supor que aqui está o básico, aqui está o coronário, tá? Aqui é o coração. Vamos supor que aqui é os 3 chakras inferiores, aqui os 3 chakras superiores. E aqui é o cardíaco, né? Onde liga você ao outro. É aqui que está a conexão. Vamos supor que você está se trabalhando aqui nesses 3 chakras e tudo mais. Aqui você consegue acessar, um certo nível, se tiver abertura, a 4D, que você consegue se conectar lá com os espíritos desencarnados e tudo mais, até com mestres também, mestres, mentores, né, e tudo mais. Quando você liga essa tomadinha aqui do meio, você começa a acessar coisas mais do seu mestre interior, que aí não é um outro ser que está falando com você, é você falando com a sua versão mais ampliada de consciência, com seu eu superior, tá? Então, dependendo da camada aqui que você acessa, vamos supor que tu está aqui nessa terceira, é onde você recebe pacotes de informação de você mesmo, do seu mestre interior, que eu digo. O que é o mestre interior? É a sua versão ampliada de consciência, numa outra dimensão. Vocês vão entender isso aqui, das realidades paralelas e das realidades alternadas. Essas alternadas são outras dimensões. E as paralelas são realidades dessa sua própria vida que você vai pulando de condição. Como assim? Vamos supor que uma pessoa atualmente está vivendo uma vida lá muito conturbada, muito cheia de problema e tudo mais, e essa pessoinha começou a estudar, começou a trabalhar internamente, a fazer autoconhecimento, a se trabalhar internamente, vai chegar um ponto onde ela vai dar um salto para uma versão dela melhorada aqui nesta vida, vida paralela. E aí ela começa a vivenciar uma realidade melhor. E com isso ela vai estudando, vai adicionando informação. A gente precisa de informação, tá, gente? Vai adicionando informação. Não que somente o conhecimento é que transcende. É o conhecimento junto com a sua vibração, junto com o amor, né? Porque conhecimento sem amor é destruição. Precisa ter conhecimento e amor também. Então vamos supor que ela vai estar se trabalhando aqui, trabalhando, até ela chegar num nível que ela já está numa vida aqui na 3D mesmo, mas uma vida bem já harmônica, onde ela já conseguiu resolver os problemas financeiros, conseguiu encontrar a sua chama gêmea, já está mais equilibrada, e aí, ó, a tomadinha aqui aciona lá para cima, tá? Não necessariamente só quando você
encontrar a sua contraparte que você vai lá para cima. Você pode já começar a acionar aqui se o seu yin e yang estiverem equilibrados. Dentro de você, seu yin e yang equilibrado, você já consegue ter acessos lá em cima. Mas você só vai conseguir a transcendência como o andrógeno divino quando a sua contraparte se conectar a você. E aí o que tem acontecido? Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Para algumas pessoas que já passaram por isso, vocês podem ver aí alguns relatos sobre isso. Desde 2012, e até antes, tá, gente? Até antes já aconteceu isso. Mas principalmente em 2012, quando a gente entrou no cinturão de fótons, que é onde começou a era de Aquário mesmo. A era de Aquário é a energia dos anjos. Então, a era de Aquário, ela abre portas para que as contrapartes se encontrem. Só que aí o que acontece? Você encontra a sua contraparte, mas enquanto um ou outro, ou ambos, ainda estão em desequilíbrio, eles não conseguem se unir. Não conseguem. Embora isso acione, isso acelera o processo, tá? Quando você encontra a sua contraparte, acelera o processo, gente. Acelera através do coração. É o coração que faz ligar esse processo de acelerar o autoconhecimento. E aí, quando vocês se encontram, isso é acelerado inúmeras vezes. O que você demoraria, sei lá, 7 vidas para transcender, vai levar o quê? Sei lá, 7 anos, 7 períodos, né, nessa mesma vida. Acelera muito quando você encontra a sua contraparte. O que levaria 70 anos, ou 7 séculos, ou 7 vidas, leva às vezes 7 anos para acontecer. Que aí você acelera o seu equilíbrio, a outra parte também, e aí conseguem ter essa androgenia, primeiro a fusão energética. Eu não estou dizendo nem de fusão física não, tá, gente? A fusão energética, tá? Então, ó, eu só vou botar aqui uma coisa, só para ficar entendido. Eu falei, quem não almoçou, se prepara aqui. A gente está se alimentando de informação hoje. Hoje a gente está fazendo um jejum de comida da matéria. Hoje o alimento é informação. Então, olha aqui, o 1 é onde é o ascendente, é o começo de tudo, é onde tem o seu ego e tudo mais, né? O 2 é onde você vai trabalhar a matéria, que a gente fala é o eu tenho. É trabalhar as finanças, você vai trabalhar toda essa parte material sua, né? O 3 seria o aprendizado. O aprendizado ainda a nível não universitário. O universitário é o 9, tá? Aqui é o aprendizado mais básico, é o relacionamento com os irmãos, com a família, com os vizinhos, a interação com as pessoas, a comunicação, tudo é trabalhado aqui no 3. O 4, que aqui é aquela base da nossa cruz aqui, que é o fundo do céu, é onde a gente trabalha as nossas origens, pai, mãe. Então, quem tem algum problema com papai, com mamãe, essas coisas todas, precisa muito trabalhar essa casa 4. Ver que signo está ali, se tem algum planeta posicionado ali, porque aqui, isso aqui é fundamental para você poder fazer o giro da roda, senão você fica emperrado aqui. Aqui é um dos pontos principais, trabalhar as nossas origens, pai e mãe. E aí vem o 5. Esse 5 aqui é você trabalhar o teu ego aqui que começou, mas só que num nível mais acima. Aqui você já vai trabalhar os namoros. Aqui trabalha sobre crianças, filhos, criatividade. Tudo isso é trabalhado aqui na casa 5. Chegando à casa 6 seria a organização, o seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu trabalho diário, como que você organiza a sua vida. Você é desorganizado, deixa tudo bagunçado? Então é trabalhar a organização. Vocês imaginam, isso aqui é um treinamento para sermos deuses. Nós já somos, né? Mas estamos esquecidos.
Você imagina um Deus desorganizado. Que caos, né? Então aqui é um treinamento para trabalhar a organização no dia a dia. O 7 é que é a nossa conexão com o outro num nível de compromisso maior. É aqui que deveria ter o encontro das contrapartes. Mas o que acontece? As pessoas estão tendo encontros só do nível aqui para baixo. Não está tendo nesse nível aqui, que é o coração que conecta. Porque quando é o coração que conecta, o relacionamento é elevado. Não é baseado nos chakras inferiores. Que aqui você já começa a subir. Você está vendo que aqui está a parte de baixo da roda. Aqui é a parte de cima. Aqui você já começa a subir. A casa 8 já começa a trabalhar sua transcendência. Aqui tem a ver com a parte sexual também, com a parte mística, com a espiritualidade e com as perdas. Como você trabalha com a morte, com as perdas, seja perda de que nível for. Perda financeira, perda material, perda emocional, né? Como que você trabalha com isso? Isso te puxa para baixo ou te dá uma compreensão de transcendência? É aqui que você compreende que há vida após a morte. Quando você tem essa compreensão de vida após a morte, o sofrimento termina. Há uma transformação, tá? E aí vai para a casa 9. A casa 9 é a casa do conhecimento superior. É onde tudo que você aprendeu aqui, você começa a fazer conexões, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Você começa a interconectar os conhecimentos, a aprender coisas mais profundas e, inclusive, a ensinar. Essa casa aqui tem muito a ver com os professores, os mestres, né, que ensinam. É a casa até, inclusive, de Sagitário. Por isso que Sagitariano já tem esse dom de querer ensinar, né? Porque está muito ligado com a energia do número da casa 9 do mapa, né? E aí, quando você obteve conhecimento e está compartilhando, porque tem muitas pessoas que obtêm conhecimento e guardam para si mesmo, né? O importante aqui é compartilhar. Tudo que você aprende, você precisa compartilhar. É aí que você chega à realização aqui da casa 10, tá? Chegou aqui na casa 10, que está no topo dessa última pirâmide aqui, você começa a ter realizações. Mas aí é que vem o teste, um teste bem interessante. Quando você começa a ter resultados de tudo que você fez aqui embaixo, precisa ter cuidado para o seu ego não tomar a frente. Porque aí você desmorona tudo isso aqui. Quando você se coloca acima das pessoas, a achar que você é melhor que os outros, que ninguém colabora com o seu aprendizado, entende? Quando você compartilha, mas também aceita os compartilhamentos, né? Vou dar o exemplo aqui. Essa Drica, que compartilhou a experiência dela com as geometrias sagradas. Nossa, como aquilo agregou ao conhecimento que eu já tinha. Então, o que ela compartilhou me ajudou também, entende? E aí acendeu a luzinha que eu precisava compartilhar a minha parte, porque vai juntar com algum conhecimento de outra pessoa e vai montar mais uma pecinha no quebra-cabeça. Então, quando essa ficha cai aqui, que você tem que compartilhar com amor o seu conhecimento, você vai para a casa 11, que é da era de Aquário. É onde você faz serviços humanitários, de boa vontade. Não é por sacrifício, é por amor. Amor incondicional. Você deseja que outras pessoas alcancem isso também. Entende? E tudo com amorosidade, sem julgamento. É aí que entra a falta. Não tem esse negócio de julgar, ele está mais aqui, mais ali. Todo mundo vai chegar lá um dia. Né? Mas depende do esforço individual. E o 12, que é o último aqui, que é o amor incondicional, né? Que é onde você realmente já é a chave para você transcender para a próxima pirâmide, ok? Eu quis dar essa passada rápida aqui, sem aprofundar muito, mas que faz parte do contexto. Gente, eu preciso falar sobre Mercúrio. Não tem o caduceu de Mercúrio? Que eu falei que tem as asinhas de anjo, as duas serpentezinhas lá entrelaçando. O símbolo de Mercúrio, na astrologia, ele é assim.
Isso aqui é como se fosse o Sol, a Lua e a Terra, tá? E olha que interessante, no nosso mapa astral, a Terra vem assim, não é? Com a cruz aqui no meio. Ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu. Aqui vocês veem que a cruz está fora e essa bola foi para cima junto com a Lua. Sol e Lua. O que isso aqui remete a vocês? A junção é um andrógeno, Sol e Lua, que transcendeu a matéria, porque essa cruz aqui é a cruz da matéria. Então, o símbolo de Mercúrio tem muito a ver com isso também. Gente, se deixar, eu vou correlacionar com muitas coisas. E Mercúrio, ele rege o quê? A mente. Mercúrio rege a mente, o conhecimento. Então, é muito interessante vocês observarem no mapa astral de vocês aonde está o posicionamento de Mercúrio. Porque Mercúrio nos ajuda a sair também dessa roda de Sansara. Eu descobri ontem, fazendo pesquisas no Google, que não teve aquela aparição da Nossa Senhora de Fátima, não teve esse acontecimento da Igreja Católica? Olha o dia que ela apareceu, 13 de maio. Também o número 13. E me parece que ela teve várias aparições. Eu não sei a história direito, tá? Em todas as aparições, pelo menos no site que eu vi, ela aparecia no dia 13. Que é uma figura o quê? Da Mãe Divina. O 13 tem tudo a ver com a energia da Mãe, tá? E se vocês olharem no nosso alfabeto e também acho que no hebraico, não sei, ó, vou até botar aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Será que é por acaso que o M está na 13ª posição do nosso alfabeto? Gente, são muitas sincronicidades, muitas. Isso aqui foi só mais 2 curiosidades para acrescentar nesse número 13. Na contagem natural do tempo, segundo lá o sincronário das 13 luas, olha isso, 13 luas. Esse seria o tempo correto. Nós estamos no tempo que diz que é um tempo artificial, esse 1260. O 1320 é o tempo natural, o sincronário das 13 luas. E por que seria 13 luas, né? Para vocês verem, o nosso calendário, ele tem 12 meses. A gente precisa transcender para o 13º mês, gente. Começa a se sintonizar com a natureza, com a lei natural. E aí parece que a sua vida vai sendo costurada. É muito interessante. Você vai observar que sincronicidades vão acontecendo a todo momento. Façam essa experiência com vocês também através do Tzolk'in, que é uma outra ferramenta que é altamente simbólica. Ela lida com tons, são 13 tons, olha que interessante, 13 tons e 20 selos. Esses selos são o quê? Arquétipos. Quem ainda não sabe qual é o seu Kim pessoal, vai lá no site do Tzolk'in, coloca lá no Google Tzolk'in para você saber, através da sua data de nascimento, qual é o seu Kim pessoal, e você vai ver qual o tom. É como se você se descobrisse dentro de uma grande mandala. Qual é o tom, aonde que é a sua peça nesse quebra-cabeça? Porque todos nós estamos exercendo uma função dentro desse grande todo. E aí você descobrindo o seu tom, o seu selo, você já começa se harmonizando com essa energia. Essa teoria dos setênios precisa entrar aqui, de Rudolf Steiner, que eu também já falei muito sobre a teoria dos setênios com vocês, né? E eu quero mostrar para vocês as oportunidades de transformação que a gente tem através desse número 13. Então vamos lá, eu vou apagar agora aqui, vocês já compreenderam essa pirâmide aqui? Esse ensinamento aqui, gente, dessas pirâmidezinhas que eu desenhei e tudo mais, vem da Helena Blavatsky, da Teosofia, onde
contada a história das 7 cidades atlantes, e dali a gente extrai todo esse conhecimento. Então vamos lá, teoria dos setênios, de Rudolf Steiner, né? Nós já vimos ali as 7 pirâmides, já mostra o número 7 ali entrando em ação, né? E vocês vão ver onde que vai entrar o 13. De 0 a 7 anos, a criança está ligada muito à mãe. E de 7 a 13, ao pai. A partir daí, ela já vai tipo numa carreira solo, né? Tudo que ela podia aprender com a mãe, com o pai, você vê que aqui já entra a adolescência, não é isso? Adolescência. E aí já começa a ter contato com amigos, começa já a sair mais sozinho, já não sai muito com o pai e com a mãe, já começa a ter uma certa independência, entre aspas, mas já começa a se soltar ali, a partir dos 13, tá? Aqui é o primeiro 13. Primeira transformação é quando, parece até lá Adão e Eva, né? Eles estavam lá em contato com o pai e a mãe divinos, e aí entraram no véu do esquecimento e caíram aqui nas experiências. É mais ou menos isso. Então a gente sai dessa figura do pai e da mãe e começa a já ter aqui experiências de aprendizado mais sozinho. Se vocês forem somando os números de 13 até 49, vocês podem ir somando aí, faz a experiência depois. Vocês vão ver que nenhum deles soma 13. Se você for somar, por exemplo, 29 dá 11, né? 38 dá 11, 39 dá 12, mas não dá 13. O único que vai dar 13 é o 49. Depois desse 13 aqui. Então, o número 49, o que significa? Ele saiu aqui da influência do papai e da mamãe, foi para as experiências, e aí ele vai ter inúmeras experiências, até chegar lá no 48, que é o 12. Vai prestando atenção que tem tudo a ver com o que a gente já falou até aqui. 48, 4 mais 8, 12. Tem a ver com aquela última pirâmide lá antes de transcender, que é o 10, 11, 12. E aí vem aqui para outra pirâmide que começa no 13, que é a transcendência. Então, até os 48 anos, a pessoa está tendo várias experiências de vários níveis, está aprendendo muita coisa. Até aqui tem muita gente que já casou, já teve filho, já estudou, já separou, já se mudou de cidade, já fez um monte de coisa. Quando chega no 49, e por isso que tudo vai se entrelaçando, tem a ver com astrologia e tudo mais, porque coincidentemente, quase que a palavra não sai, coincidentemente, nesta fase aqui, entre os 49 e 50, tem o retorno de Quiron. E o que é o retorno de Quiron? É aquela ferida desde a infância lá, que talvez você tenha passado aqui dos seus 0 aos 13 anos. Então, tudo que aconteceu nesse período de 0 a 13, se ficou ali alguma ferida que ficou escondida, depois de passado todo esse tempo aqui, quando chega nesta idade aqui, há o retorno de Quiron, para você olhar para essa ferida para curar. E aí que tem todas essas terapias aí de curar a criança interior, essas coisas todas, né? 4 mais 9 é 13. Então aqui, ó, depois dos seus 13 anos, essa é a primeira vez que você vai ter uma revisão, sendo que aqui é bem intenso, gente. Essa idade aqui traz uma transformação muito grande na pessoa. É aqui que você tem uma oportunidade de transformar a sua vida. Aí vamos supor que você já passou aqui por várias mudanças e tal, mas você não quis olhar muito para suas feridas e tudo mais. O que acontece? Essa ferida vai continuar doendo. Principalmente agora que a gente está numa virada aí de página, né? A gente está aí nessa virada de experiências, né? Que a gente chama de quinta dimensão e tudo mais, mas a gente está numa transição planetária e as coisas aceleram. Então, se você não cuidou muito aqui dos 49 anos, a próxima idade que dá o total de 13 é os 58. Que 5
mais 8 é igual a 13. Aqui é mais uma oportunidade de transformação, ou seja, você não cuidou direito das suas feridas, você ainda não fez a revisão do que você tinha que fazer, aí sabe o que vai acontecer? Dos 49 aos 58, pode ser que apareça doenças sinaléticas, que a doença nada mais é do que fazer você olhar para o que tem que ser olhado. Então vai doer certas partes do corpo, por isso que eu trouxe muitos vídeos sobre a linguagem do corpo. Aonde te dói, aonde está dando sinal, porque ali vai te mostrar o que ainda não foi olhado. Para quê? Para quando chegar aqui, ó, não que você tenha que esperar chegar aos 58, você vai se trabalhando aqui, porque se você não se trabalhar, quando chegar aos 58, vem aí uma cacetada, aí você passa por uma torre, que a gente diz lá no tarô. Você toma uma chapuletada da vida. Por quê? Porque você não trabalhou o que tinha que trabalhar. E aí, tudo bem, vamos supor que você trabalhou mais um pouco e tal, você está caminhando para frente. Porque o que pode acontecer, gente, é pessoas perderem a vida nesse percurso aqui porque estagnaram, não estão nem se esforçando em ir para frente. Porque quando a pessoa está se esforçando, mesmo que melhorando um pouquinho a cada dia, mas está indo para frente, ela continua vivendo aos trancos e barrancos, mas vai. A proximidade, 67. 6 mais 7, 13. Mais uma oportunidade. Se você conseguiu viver até os 67, aproveita a oportunidade e vai fazer mais uma revisão. E aí eu vou aqui resumir, depois aos 76, aos 85 e aos 94. Então nós temos aqui 49, 58, 67, 76, 85, 94. Se a gente for olhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A teoria do setênio aí. 7 oportunidades de transformação para a gente transcender a matéria. É coincidência? A teoria dos setênios são 7 oportunidades de transformação. E tudo a ver com o número 13, porque 13 é esta próxima pirâmide lá dos Atlantes que mostra que é a próxima etapa de aprendizado. E aí, fez sentido para vocês? Vai falando aí para mim. Nada disso é coincidência, gente. Tudo vai se conectando. O nosso amado mestre, criador, que criou todo esse nosso universo, é de uma inteligência infinita. Todas essas ferramentas, elas se complementam. Vocês imaginam que mente é essa de fazer um planejamento tão magnífico, onde conhecimentos que foram liberados por civilizações assim bem distintas, bem distantes até uma das outras, né? O Egito, a China, a Índia, o Brasil, seja onde estiver essas civilizações, elas têm certas ferramentas que elas se conversam. Embora os símbolos possam ser assim distintos, mas a energia da informação é a mesma. Vocês viram quantas ferramentas eu utilizei aqui? Voltei. A internet saiu aqui. Quantas ferramentas eu utilizei para falar sobre o número 13? Perdi as contas aqui. A gente falou de várias ferramentas, não é? Encerrando aqui agora com a teoria dos setênios. Tudo para falar sobre a energia do número 13. Em todas elas mostrou a importância do número 13. Que não tem nada a ver com azar. Nada disso aí que colocaram pra gente, a mídia coloca. O 13 é um número divino, um número sagrado. Onde em cada civilização que procurou deixar uma ferramenta simbólica, ali dentro tinha o número 13 mostrando que é a oportunidade da gente transcender. Né? E eu fechei agora com chave de ouro aqui na teoria dos setênios. O que acontece? Aos 49 anos é como se a gente fosse passar por um balanço. Tipo assim, a gente nasce, tem lá pai e mãe influenciando. Tá.
Chegou aos 13, a gente já começa uma caminhada mais ou menos, não que a gente já está independente, não está, mas já se solta um pouco do pai e da mãe, você começa a ter suas próprias percepções, mas você vai ser influenciado dos 13 aos 48 por tudo que o mundo te apresenta. Você vai ter influências de amigos, você vai ter influência da mídia, né? Você vai ter influência da escola, né? Você vai ter influências mil aí na sua vida. E aí, o que você vai fazer com aquelas influências? E aí, a pessoa, por exemplo, que passou uma infância muito conturbada, onde teve muito sofrimento durante a infância e tudo mais, como que ela vai lidar dos 13 aos 49 anos com as experiências que vierem para ela? Entende? E aí, quando chegar aos 49 anos, vem aquele primeiro balanço. E aí, as pessoas que não estão ainda muito trabalhadas, buriladas, elas tomam ali uma cacetada. Cacetada em que nível? Sei lá, pode ter uma doença muito forte que dê um chacoalhão para a pessoa acordar. Aí a pessoa passa a pensar na espiritualidade. Geralmente acontece muito isso com pessoas muito materialistas. E aí a vida vem dar um chacoalhão, seja perda financeira, que é muito grave que a pessoa pode ter, uma perda de um emprego, perda de um parente, de um familiar, aí começa a ter as perdas. Perda da saúde, né? Vai ter algum chacoalhão para a pessoa ter uma acordada ali, o primeiro despertar, né? E aí a pessoa ali, se a pessoa começa a buscar, se autoconhecer, a se trabalhar, a próxima revisão vai ser os 58, não é? Então, se do 49 aos 58 a pessoa começar a se trabalhar, quando chegar nos 58, a transformação que vai ter é muito benéfica, muito sutil. É uma transformação que não vai te sacudir, te balançar com algo ruim. É uma transformação para transcendência. Você vai alcançar mais conhecimento, mais informação. Você vai começar a ser mais amoroso, entende? Você vai ter uma mudança benéfica, já não é chacoalhão, né? E daí para frente, desde o primeiro chacoalhão lá dos 49, você, cada vez que você se trabalha mais, tudo vai melhorando. Agora, a pessoa que fica estagnada, teimosa, que não busca espiritualidade, que não busca se autoconhecer, que não busca informação, porque, gente, é imprescindível a informação. O universo é energia e informação. Você sem informação, você não tem compreensão de quem você é. Você precisa de informação, tá? Seja o caminho que for que você escolher, ou todos os caminhos, né? Numerologia, tarô, mitologia, sei lá, tudo que eu fui falando aqui, teoria dos 70, tudo vai se interligando, gente. Busquem essas ferramentas simbólicas para esse autoconhecimento, para você continuar caminhando com o universo. O universo não está parado. Quem fica estagnado, fica doente. É preciso caminhar, não pode ficar estagnado, tá? Sempre vai aprendendo algo novo. Não encarem o conhecimento com preguiça. Não encarem o conhecimento como algo chato. Informação é imprescindível para a transcendência. Então, gente, olha, essa live vai ficar gravada. Eu sei que ficou muito extensa, quase 2 horas aqui. E olha que eu procurei resumir, gente. Eu procurei resumir muito. Mas eu quis mostrar a vocês que até mesmo na Bíblia a gente tem recados, porque tem muitas pessoas que têm preconceito com a Bíblia, principalmente quem vai nesse caminho místico, começa a rejeitar certas escrituras. Mas ali na Bíblia tem muitos ensinamentos. Inclusive, eu até nem falei aqui, mas na roda de Sansara, aqueles desenhos que tem do touro, na roda da fortuna do tarô e na roda de Sansara, no mapa astral, tudo isso está linkado com o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Tem uma passagem lá em Apocalipse que fala dos 4 animais sagrados. Tem o touro, o leão, a águia e um homem ou um anjo. Isso tudo tem a ver com o mapa astral. Isso tudo tem a ver com a transcendência. Inclusive a tal da águia, né? Deixa eu fazer aqui, só mais um pouquinho, gente. Nesse caso, a transcendência é o X, a cruz é da matéria. A transcendência está aqui, né? Então, vem aqui touro, aqui leão, aqui a águia
e aqui o homem ou o anjo, né? Essa águia aqui, para ela se tornar águia, gente, ela primeiro é um escorpião, aí que tem o signo de escorpião na jogada, depois vem a serpente, e depois é que se torna a águia. Só mais essa correlação, gente. O escorpião, ele está muito ligado à nossa parte sexual e à espiritualidade, tá? Espiritualidade é a parte sexual. Quando você ainda está preso numa sexualidade deturpada da 3D, você fica preso aqui, você não consegue transcender e se tornar uma águia. E você só consegue transcender o sexo para um sexo divino quando você obtém conhecimento, que tem a ver com a serpente. Lembra que eu falei o serpentário, a serpente tem a ver com conhecimento e informação? Você precisa de informação e conhecimento para você transcender isso aqui. Porque você não consegue transcender pela força de vontade. Porque é uma força muito grande do corpo, né? Da sensação. Então, para você transcender essa parte sexual, você precisa de conhecimento. Porque aí é a sua mente que vai controlar o seu corpo. Então, você precisa dessa serpente para se tornar a águia. E isso tem tudo a ver com a figura de Ísis, que eu botei no livro Éter. Que eu boto lá o escorpião, boto a serpente aqui e a águia, né? Isso são etapas da evolução. Você vai evoluindo de uma camada para outra. E Ísis, ela aparece com asas, mostrando o quê? Que ela transcendeu. Então, na mão dela vem aquela chave, a Enki, Ansata, né? Aquela chave, e no final, depois de toda a história da mitologia lá, mostra ela com asas. Ela se tornou águia, ela transcendeu. Tem tudo a ver com essas etapas aqui. Tá tudo interligado, gente. Se deixar, eu vou ficar falando aqui umas 3 horas, porque conforme você vai obtendo conhecimento, você consegue ir ligando os pontos de todas as informações, inclusive da Bíblia também, que tem outras informações ali dentro da Bíblia, que tem tudo a ver com isso aqui também, tá, gente? Então, acho que já deu por hoje, né, gente? Vocês devem estar querendo almoçar, mas hoje foi a melhor refeição que a gente fez. E, sinceramente, nem fome eu tô sentindo, porque a informação nos nutre muito também. E eu achei muito bom usar aqui esse quadrinho, que aí os insights vão vindo e eu vou escrevendo, né? Porque quando eu faço vídeo com slides, ele já é pré-formatado, encaixa ali na fala, é algo muito engessado. Aqui eu tenho a liberdade de ir criando conforme a informação vai vindo, eu apago, eu escrevo, então acho que flui bem legal. Comprei esse quadro ontem, gente, só para fazer essa live para vocês hoje. E gostei da experiência. Acho que daqui para frente eu vou usar muito esse quadrinho aqui. Gratidão a todos vocês que ficaram aqui comigo. Um beijinho no coração. Até mais.